vistas as questões relativas a uma tentativa mínima de aproximarmos-nos de um conceito de serviço público, eu falei bastante de serviço público até o presente instante, não falei muito pouca coisa de atividade econômica. Basicamente, nós temos que entender aqui, ou nos dedicarmos a entender, a diferença que vai existir do ponto de vista de regime jurídico entre as atividades econômicas que são assumidas pelo Estado como um dever seu e, portanto, ele necessariamente vai controlar essas atividades, porque ele tem uma responsabilidade de garantir que essas atividades sejam efetivamente disponibilizadas nas melhores condições possíveis à população, das atividades econômicas que são abertas à livre iniciativa. E, basicamente, o elemento que separa uma coisa da outra exatamente está em relação à iniciativa dessa atividade. E aqui a gente tem que colocar algumas premissas, porque senão a gente pode pode promover um certo campo de confusão. E essa confusão se põe por quê? No campo dos serviços públicos, eu já disse isso a vocês, eu consigo encontrar particulares atuando em nome do Estado. Eles recebem títulos jurídicos que os constituem nesse direito e, portanto, atuarão por conta e risco em nome do Estado e vão se interpolar entre o usuário e o Estado e vão fazer uma gestão empresarial daquilo e vão extrair resultado econômico disso. Ou seja, no âmbito dos serviços públicos eu encontro particulares que estão desenvolvendo essas tarefas, ainda que sob o controle do Estado. Assim como eu vou encontrar dentro do âmbito das relações econômicas privadas o Estado atuando, mas aí em um figurino que o obriga a estar num padrão, na maior medida possível, de isonomia com a iniciativa privada. Isso quer dizer que eu não tenho campos puros, eu tenho campos que se interpenetram cada qual a partir de uma lógica. Mais adiante a gente vai falar um pouco de concessão e permissão, ou pelo menos algumas linhas teóricas que permitam vocês darem conta do que vem adiante nesse curso. E, portanto, agora eu quero vincar um pouco nessa atividade econômica. A regra é que os particulares gostam de uma liberdade de iniciativa e, portanto, podem explorar as atividades econômicas que lhes sejam interessantes, convenientes, oportunas, enfim, eles têm a capacidade de iniciar mediante atos de vontade seu, seja um registro de um contrato comercial na junta, enfim, ele pode dar início à exploração de uma atividade econômica, basta que esse objeto seja lícito ou que não seja um objeto reservado ao Estado, porque aí ele não pode estar prestando serviço público no sentido próprio do termo se ele não for constituído nesse direito pelo Estado. Mas fora dessas hipóteses, todo e qualquer um pode, a partir da autodeterminação dos seus interesses, que é típica do campo privado, exercer uma atividade econômica qualquer. Mas, e aí isso é importante de ser bastante encarecido com vocês, o primeiro dado do mundo como ele é e não do mundo como a gente acha que ele é que não existe atividade econômica que eu possa explorar sem me articular minimamente com o Estado. Eu quero abrir uma padaria, eu quero abrir um negócio mais simples possível, eu quero abrir um food truck. Aliás, diz que vão licitar food truck. Enfim, eu quero abrir um negócio muito simples. Sei lá, vamos usar uma padaria como exemplo de negócio simples. Quero abrir um restaurante por quilo. Eu tenho uma série de providências que eu tenho que me interrelacionar com o Estado. Eu quero abrir um posto de gasolina, idem. Tem uma série de coisas. Eu preciso de alvará, eu preciso atentar às posturas urbanísticas, eu preciso de um monte de papel que eu penduro na parede, assim, estabelecimento comercial bom, aqueles que têm alvará pendurado atrás do caixa. Por quê? Porque, na verdade, por mais que eu seja livre, eu sou submetido a diferentes controles do Estado. E claro que tem atividades que são mais intensamente controladas e outras que são menos controladas. Agora, uma atividade que seja absolutamente livre ao particular, como se houvesse algo que fosse puramente alheio a qualquer exercício de poder e polícia, eu não consigo imaginar. Se vocês tiverem um exemplo, por favor, me contem, porque não me vem nada à mente. E, portanto, não é pelo fato de uma atividade ser uma atividade privada que o Estado estará alheio a esta atividade. O Estado, eu quero abrir uma instituição financeira. Vamos abrir um banco? Vai ser legal o dia que a gente abrir o banco. Eu quero abrir um banco. Você acha que a gente pode emprestar dinheiro a juros assim? Não. Se a gente emprestar dinheiro a juros assim, a gente está sendo usurário. Isso, inclusive, é conduta típica antijurídica e culpável.
a explorar casa de câmbio, explorar a instituição financeira, depois você vai lá falar com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro cuida dessas coisas, o cara que vai fazer um dólarzinho cabo, tem uma série de coisas heterodoxas. Eu quero abrir uma instituição financeira, eu tenho que ter um patrimônio líquido brutal, eu tenho que ter índices de liquidez formidáveis, eu tenho uma série de coisas que o Banco Central entende como regulador da atividade bancária que são necessárias a qualquer instituição financeira. Eu quero abrir um restaurante, ok? Eu tenho que ter uma conversa com a vigilância sanitária. Não posso simplesmente servir a comida do jeito que eu quero. Minha avó fazia assim. Por exemplo, um amigo meu que foi abrir um restaurante descobriu que não podia usar colher de pau no restaurante. Não pode, você tem que usar todo o material de acrílico para poder esterilizar, aquele plástico branco, não pode ter colher de pau. Você sabia disso? Eu falei, eu vou saber disso, como é que eu vou saber disso? Eu nunca tive um restaurante na vida. É o Estado. Quero abrir uma farmácia de manipulação. A mesma coisa, não tem negócio que não tenha essa dinâmica. Portanto, a primeira coisa a ser evitada aqui é achar, não, é um âmbito de liberdade jurídica. A gente então, tem o serviço público, aqui tem as atividades econômicas, a gente faz o que a gente quiser. Tipo uma grande alegria liberal, se a gente faz. Não, toda atividade ela é intensamente regulada na medida em que isso tenha uma certa necessidade de proteção. Acontece que aqui a atuação do Estado, na verdade, é uma atuação que denota o exercício de um poder de polícia. Ele vai verificar se você satisfaz aquelas condições e em você a satisfazendo, ele vai dizer, olha, você está apto a prestar essa atividade, ou vai dizer, não, você não está apto a prestar essa atividade. Mas não é propriamente ele que me constitui nesse direito, é uma atividade meramente fiscalizatória, de sorte que se a gente for naquelas características, enfim, eu tenho alvarás, licenças, enfim, eu tenho autorizações, eu tenho atos que removem obstáculos que o direito coloca, mas não são atos que constituem, portanto, o próprio direito. E, portanto, enfim, essa é uma primeira coisa que a gente precisa deixar assinalada. Às vezes a gente fala, a atividade econômica é livre iniciativa privada, o serviço público não é livre iniciativa privada, eu tenho uma iniciativa pública e uma iniciativa privada na ordem econômica, e isso soa como se o âmbito das atividades econômicas privadas fosse um âmbito de restrita liberdade, algo que verdadeiramente não se verifica na prática. A segunda questão é que, ainda que eu esteja no âmbito das atividades privadas, e atividades privadas podem ser coisas relevantíssimas, como abastecimento alimentar, como, em alguma medida, a prestação de serviços de telecomunicações, uma série de serviços que são extremamente importantes, que são organizados a partir dessa lógica privada. Enfim, por mais que eu tenha essas atividades também de relevo, é um erro tentar separar o serviço público da atividade econômica mediante um apelo subjetivo à ideia de essencialidade das coisas. Uma coisa é essencial, logo ela deve ser um serviço público. Isso é um exemplo que falha miseravelmente. Comida é uma coisa que é absolutamente essencial e não é serviço público. A atividade postal, hoje em dia, a gente podia questionar se ela é efetivamente essencial para a coesão social, para usar o termo do Eros Grau, e no fundo continua sendo um serviço público porque ele está devidamente descrito em lei como sendo. Então, portanto, essa ideia de que a essencialidade é a chave que separa esses campos, não. A chave que separa esses campos é que o serviço público é aquilo que for definido normativamente como sendo responsabilidade do Estado, e tudo aquilo que não tiver essa opção fundamental é quase como uma competência residual. Isto vai ser, portanto, atividade econômica privada. E a segunda questão a ser colocada e ser destacada com bastante clareza é que, ainda que eu esteja nesse âmbito que não é reservado ordinariamente à atuação do Estado, isto não quer dizer que eu não vá encontrar o Estado lá, porque o Estado pode, também autorizado por lei, em casos, diz a Constituição, de relevante interesse coletivo ou razões de segurança nacional, constituir unidades econômicas para atuar na parcela da ordem econômica que é reservada à iniciativa privada. Ou seja, ainda que eu esteja dentro de um campo de iniciativa privada, pode o Estado se fazer lá presente. E o faz exatamente a partir das figuras empresariais das quais ele dispõe, que em regra estão associadas ao fato e à necessidade de haver um reconhecimento normativo disso e a instalação disso, e a instalação posterior disso, sempre garantido o controle que a administração, vamos dizer assim, tem dessa atividade. Mas eu posso perfeitamente, em setores privados, encontrar o Estado. Vamos pegar
campo da atividade bancária. A atividade bancária é uma atividade privada. Todavia, os maiores bancos nacionais são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Entende, por uma decisão política tomada em nível legislativo, que é necessário, para promover certos objetivos públicos, que o Estado tenha uma participação relevante no setor bancário. E que, por exemplo, use seus bancos públicos para criar pressão concorrencial para redução de juros. Foi uma política que foi adotada há pouco tempo atrás. Os bancos estatais baixaram os seus juros, criaram uma pressão de concorrência sobre o setor privado, e ainda que o setor privado não quisesse ter baixado seus juros, o banco nunca quer baixar juros, isso é um dado quase que da física. Se quisessem baixar juros não eram banqueiros, mas enfim, por pressão concorrencial fez o juro cair um pouco. Se essa política no longo prazo era sustentável, se não era, se pedalava ou se não pedalava, são outros 500. Agora, o fato é que é uma decisão. Eu quero conceder linhas de crédito diferenciadas para certos setores estratégicos da economia. Ok. Eu quero ter banco de fomento. Ok. Tudo isso é permitido, são decisões legítimas. Eu quero ter uma empresa que atue num setor que eu imagino que seja estratégico da economia. Tem gente que vende casa, para usar o exemplo da Coapar? Tem. Tem um mercado público que tenta atender isso, inclusive existe um forte fomento atual para que haja cada vez mais o fornecimento de moradias às populações que têm baixa renda. Minha Casa Minha Vida, todas essas coisas. Isso é uma linha, isso é uma política pública. Mas ao lado disso eu quero ter, acho importante ter, uma empresa estatal que explore isso. As decisões estratégicas elas podem ser as mais variadas possíveis, mas o fato é que é legítimo que o Estado estruture essas parcerias a partir de empresas estatais que sejam suas. Mas o problema aqui, primeiro, estatais sempre é um tema espinhoso para o direito, porque ele é espinhoso por vários motivos. O primeiro deles é que as estatais ficam com cada pé numa canoa. Elas são figuras da administração, mas também elas têm que agir em regime de direito privado. E isso traz, vocês sabem isso melhor do que qualquer pessoa aqui, qualquer comum do povo, vocês sabem isso melhor que qualquer comum do povo, isso é uma dificuldade em si mesmo. Porque licita, tem que licitar. Mas não tem que licitar as atividades fins. Mas o que é atividade fim? Atividade fim, daí a gente dá uma fórmula verbal qualquer. Mas os insumos eu tenho que licitar. O cara é seletista, mas ele tem uma série de proteções contra arbitrariedades que são típicas do direito público. Ele tem uma série de questões que são intrincadas. E aqui também comparece um pouco esse nosso método de jurisprudência dos conceitos, que tenta resolver todos os problemas muito mais com base nos conceitos do Decreto-Lei 200, e que disse o Eli Lopes Meirelles sobre o Decreto-Lei 200, do que, às vezes, com o ato que institui aquela empresa. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Se elas são figuras que são criadas por lei, as leis podem trazer elementos específicos, especificantes, trazem coisas diferentes, trazem coisas que são, a gente adora isso em direito, são sui generis. Claro, existe aí também um certo problema de competência normativa. Por quê? Bom, porque só legisla sobre direito societário, direito comercial, privativamente a União Federal. E, portanto, não pode se criar uma nova regra sobre as SAs que se aplique exclusivamente no âmbito de um município no estado do Paraná. A lei das SAs é a lei de 76 que vale para todo mundo. Mas eu consigo calibrar um pouco quais são os objetivos dessa empresa, eu tenho uma série de dificuldades. Então, a primeira dificuldade é uma dificuldade que, embora eu diga que elas atuam em regime de direito privado, eu tenho uma série de derrogações. Colocar o sum quic tribuere, o quanto é legítima essa questão, é sempre algo espinhoso. O cara acha que a atividade fim não precisava licitar, vocês acham que tem que licitar, vocês acham que tem que fazer concurso, o cara acha que pode contratar sem fazer concurso, fica um cavalo de força. Porque a gente não disse também que elas são regime privado puro ou que elas são regime público puro. A gente também quis isso desde a Constituição. Isso é uma inconveniente lembrança de algo que me parece que a gente poucas vezes diz quando a gente trata de direito administrativo, mas por mais que a gente faça do direito administrativo um campo em que a gente goste de afirmar a supremacia do referencial teórico de direito público, existem campos do direito administrativo que estão sujeitos à lógica privada. Esse é um campo que a própria Constituição quis que essas empresas atuassem
em vestes privadas, que é a organização dos fatores de produção, ou seja, o regime obrigacional delas, fosse timbrado pelo direito privado, ainda que tenha derrogado isso. Daí diz, por exemplo, a professora Maria Silva, não, então é direito privado para tudo aquilo que não foi derrogado pela Constituição, como se a Constituição resolvesse todos os problemas da prática e a gente fica com esses problemas que são basicamente problemas graves. Um segundo problema que é bastante relevante quando a gente trata de empresas estatais é o seguinte: eu tenho uma série de estatais que prestam atividades que são descritas normativamente como serviços públicos. E aqui a coisa fica mais louca do que ela já era naturalmente. Como, por exemplo, coisas do tipo: o Correio submete-se ao regime de precatórios. Embora a Constituição diga que o regime obrigacional das empresas estatais seja um regime de direito privado, que ela deve se relacionar nas suas dimensões econômicas mediante instrumentos de direito privado, talvez o que seja o apanágio maior do regime privado, que é o patrimônio da atividade econômica, responde por ele, a gente diz não. Se eu for desafetar algo do patrimônio do Correio que possa comprometer a continuidade do serviço público, lembre do velho e bom Louis Roland, aí eu não posso, porque este bem é um bem que está sujeito a um regime de bem afetado a uma função. Eu estou descrevendo isso, eu não estou fazendo juízo de valor, você pode concordar, você pode discordar. Eu só estou dizendo que é muito louco. Isso a gente tem que estabelecer com vocês. É algo que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e isto é extremamente dificultoso. Mas a coisa fica ainda pior, a coisa fica ainda mais desafiadora. Por quê? Porque não é de hoje, essas empresas estatais elas têm se articulado com a iniciativa privada para explorarem novos negócios. Feito, latamente falando, usar um termo que não quer dizer nada para o direito brasileiro, joint ventures, das mais diversas ordens. Seja para compartilhar tecnologia, seja para compartilhar o risco financeiro, seja para achar um player estratégico, você tem uma série de dificuldades. Pode contratar esse ente secundário sem licitação. Eu estou frustrando ou não estou frustrando o regime de licitação? Eu posso não ter o controle? Eu posso ter um controle mediante simplesmente um acordo de acionistas? Isso faz sentido? Eu estou vivenciando esses problemas na prática. Você tem uma série de investimentos, por exemplo, no setor de óleo e gás, que são estruturados a partir de joint ventures. Setor elétrico, idem. Setor de aeroportos, a Infraero tem que participar na concessão. Por quê? Porque mesmo concedendo, o governo federal acha que é importante para a política pública daquele setor, que ele tem uma influência decisiva que não é influência puramente da posição de poder concedente, porque essa ela já tem, ele quer estar no conselho de administração, ele acha que só com um representante seu no CA da empresa que ele vai poder ingerir de uma maneira diferenciada ali. Estou dizendo, simplesmente colocando esses dados para vocês verem que o setor da administração empresarial do Estado ele é absolutamente complexo, ele cada vez está mais complexo e a gente está cada vez mais longe de conseguir resolver os nossos problemas com essas afirmações teóricas. O que não dava, me parece aí, com a licença que quem pensar em sentido contrário, é aplicar a lógica de controle da administração direta para essas situações. Porque se em alguma medida eu impus a um agente econômico risco de mercado, eu coloquei ele de verdade em regime de mercado, eu tenho que assumir as consequências disso. Eu tenho que levar a sério essa decisão. E essa decisão, na verdade, ela pertenceu à própria Constituição. A Constituição que diz que esse pessoal age em regime de mercado. Isso não foi uma excentricidade criada por ninguém. A não ser, enfim, pelo próprio Constituinte de 88. Mas o fato é que eu vou ter que levar esta diretriz que essas empresas são empresas a sério. E muitas vezes o cara vai entrar num negócio. Quer ver como isso pode acontecer em termos que me parecem equivocados da ótica de quem controla? Eu vou entrar num negócio e vou tomar um certo risco. Como todo negócio, eu estudo antes de entrar nele. Isso é evidente que tem que ser parametrizado por elementos de mercado, mas eles existem. Você não acha um empresário sério que te dê R$1 milhão pelo que você disse que tem uma ideia. O cara vai querer ver business plan, vai querer ver teus estudos, vai querer ver se aquilo é aderente à realidade, mas você convencionou com esse cara, ó, a gente vai fazer uma joint venture que eu entro com R$1 milhão, você entra com R$1 milhão e eu tenho um voto de qualidade
se a gente tiver qualquer litígio em relação à exploração disso, a gente vai primeiro fazer um consórcio, vai participar de uma licitação federal e se a gente ganhar, a gente constitui uma sociedade de propósito específico. Vamos junto, discute, estuda e tal. E aí, bom, você vai chegar lá e vai realizar, ganha, enfim, todo mundo fica feliz, e na hora que você vai efetivar o teu plano de investimento, você começa a descobrir coisas que não eram passíveis de serem vistas. Isso é um risco do negócio. O cara vai dizer para você, escute, sabe aquele 1 milhão que você me prometeu? Pois é, eu vou ter que colocar mais 500 mil e você vai ter que pôr mais 500 mil. Não ponho. Por quê? Ah, porque eu sou uma empresa estatal e, portanto, eu não posso. Calma, mas você tomou esse risco de atividade. Porque se você não tiver essa dinâmica, no fundo você vai estar com algo que se afasta dessa dinâmica dos negócios. Outra coisa, exigir que os negócios deem sempre certo, que as decisões sempre estejam corretas, que nada venha a se frustrar. Isto me parece que é uma lógica que, especialmente no âmbito das relações de administração empresarial, ela não me parece ser a mais adequada. E vocês não estão minimamente obrigados a concordar com o que eu digo. Só que meu ponto de vista, ele se baseia basicamente a partir da circunstância de que, se eu coloquei alguém numa dinâmica de mercado, isto exige, primeiro, um tempo de decisão que seja capaz de reagir ao mercado. Não adianta, muitas vezes, em âmbito das relações mercadológicas, você ter um tempo de reação, que é um tempo de um procedimento formalizado. Aumenta ou abaixa o preço, vende ou compra. Uma empresa pura, uma empresa privada, às vezes essa decisão é quase que instantânea. E você vai ter que tomar decisões. E o gestor tem que tomar decisões. E se você penalizar o gestor pelos insucessos das suas escolhas, você vai ter ou gestores que não decidem, o que é ruim, ou gestores que tentam enganar o órgão de controle, fazendo de conta que produziram coisas que não produziram. Claro, isso tudo um pouco é um pouco fluido, mas a ideia me parece que é relativamente simples. Quando você controla um ente que está atuando em regime de mercado, você tem que se colocar dentro do mindset de decisões de mercado. E você não tem que se colocar nesse mindset por favor ao fiscalizado, ou o jurisdicionado, só para afligir o Fernando. Você tem que se colocar dentro desse mindset porque foi essa opção por conta de uma decisão constitucional. Porque, na verdade, o que quer a Constituição é que estas empresas estatais estejam num padrão de isonomia concorrencial com a iniciativa privada. Portanto, você vai analisar, sei lá, uma decisão de uma empresa pública patrocinar uma determinada publicidade e fazer a exposição da sua marca. Você diz, não, mas isso não era necessário, poderia ser utilizado em outra coisa. Ok, mas o cara que concorre com esse cara faz publicidade muitas vezes. Veja o quanto que os bancos públicos fazem publicidade. Estou excluindo disso qualquer processo não republicano. Vamos levar em conta que, vamos assumir para um dado de argumentação de que não há qualquer desvio republicano nas condutas. Porque eles podem existir, nós todos somos humanos e, portanto, os humanos falham. Não existem administradores perfeitos, isso precisa de compliance, precisa de integridade, precisa de uma série de coisas. Se você deixar a coisa livre, você vai encontrar condutas desviadas. E isso vale tanto para a iniciativa privada como para a iniciativa pública. Hoje eu vi uma notícia que no site da Amazon um cara chega para trabalhar e fica vendo vídeos de caras que foram mandados embora porque roubaram coisas da Amazon. O cara pegou uma encomenda, depois o endereço dele de casa, ele mudou a etiqueta, depois mandou o pacote para casa dele. Aí põe só um sombreado, dizendo esse era o fulano, era o Jeff, ele trabalhava lá, foi mandado embora e está preso. Não faça que nem o Jeff. Não é porque o Jeff trabalha numa empresa privada que ele é um ser miraculoso, que ele é puro. Assim como não é para o cara estar na administração que ele é menos puro, mas todos são humanos. Portanto, essa dinâmica de controle ela tem que haver em ambos os setores, na administração direta, na administração indireta, em todos esses âmbitos de atuação. Mas fato é que, o que eu quero significar com vocês, uma decisão de investimento em publicidade. Você pode achar que aquilo é excêntrico, mas se você olhar para o lado, os caras estão fazendo campanha. Ah, por que a Caixa Econômica Federal gasta, às vezes, o espaço publicitário mais caro da televisão brasileira, que deve ser, sei lá, o intervalo da Rede Globo de televisão na novela? Vamos lá, por que eles compram, põem lá aqueles bichinhos, aqueles cofrinhos jogando futebol, os poupançudos?
Olha, cara, os caras estão jogando dinheiro fora. Poupançudo. Porque você vai ver, o Itaú tem aquela propaganda do banco digital, se é Itaú, digital com U, daí o pessoal reclama. Então lá, é isso, é um padrão de competição, eles estão disputando. Eles estão disputando o cara que tem o seu dinheirinho suado, dizendo, traga esse dinheirinho para mim. O gerente lá tem meta para bater, ele vai tentar te empurrar aqueles títulos de capitalização, aquela tralharada toda, ele vai tentar empurrar, seja no Itaú, seja no Banco do Brasil. Competição. Essa é uma coisa que tem que ser observada. Outra coisa que me parece que é bastante espinhosa, e isso também é espinhoso pro órgão de controle, é a questão de governança. Tem estatais que são estatais que meramente foram organizadas sob forma empresarial e que no fundo não tem nada de capital privado em sentido estrito. Às vezes tem uma cota que é dos vereadores. No fundo aquilo lá só foi organizado para fruir do regime de organização societária. Às vezes vamos fazer sociedade anônima. Pensando, por que é sociedade anônima? Que é coisa mais complexa que é SA, tem que publicar balanço, tem uma série de coisas. O cara gosta de fazer economia mista, sabe-se lá por quê. Mas fato é que, assim como eu tenho certas empresas estatais que não têm qualquer participação efetiva de capital privado, eu tenho empresas que têm capital privado. E o cara que investiu nelas tem uma tutela do investimento deles que é legítima. Diz a lei das SAs, e essa é uma das melhores disposições normativas que existe no Brasil, que o exercício do poder de controle se sujeita às regras, mas o acionista controlador, isso quer dizer o ente público por trás disso, pode dirigir os negócios da companhia para atender o interesse público. E aí você tem uma série de discussões. O cara pode reter reajuste, não pode, ou as obrigações de governança, elas devem ser observadas. Vou usar um exemplo, enfim, que é um exemplo que talvez esteja bastante em evidência, as questões da administração da Petrobras. Você tem uma série de discussão, inclusive fora do Brasil, porque ela negocia os seus papéis em nível mundial, porque ela é uma empresa altamente pujante do ponto de vista econômico, negocia, então, inclusive, o seu capital acionário em várias bolsas no mundo, e caras dizendo, olha, este risco do meu capital que eu investi não foi um risco que eu assumi. Esse risco de vocês terem induzido a empresa a decidir contrariamente aos seus negócios, esse não é um risco que seja legítimo. Tudo isso para um ambiente que é um ambiente de empresa estatal. Claro que, na verdade, aqui é só para dar um highlight nas dificuldades da administração empresarial do Estado, eu vou falar mais algumas coisas, mas guardemos então a clivagem entre serviços públicos em que o Estado é titular, mas mesmo naqueles casos que o Estado não é titular, ele age por suas empresas, e este regime da administração empresarial do Estado, ele é um regime que é altamente espinhoso, especialmente para os órgãos de controle.